tratamento do diabetes tipo 2. Hoje vou falar sobre os inibidores do SGLT2. Os mais conhecidos remédios desse grupo são o Forxiga e o Jardiance atualmente. Essas medicações que a gente chama de glifosinas são medicamentos muito utilizados no mundo atual para tratamento do diabetes tipo 2, principalmente desde mais ou menos 2014, 2015, que foi quando apareceu aqui no Brasil para a gente utilizar. Esses medicamentos, eles atuam de uma forma muito interessante e eles vieram de uma substância que foi descoberta lá no século XIX, que vinha da maçã e que ela fazia uma eliminação de açúcar pela urina, ajudava a controlar a glicose, mas naquele momento, como não era bem especificada e não era purificada, eles não conseguiam separar exatamente o princípio ativo que eles queriam, havia muitos efeitos colaterais. Depois, com o tempo, isso daí foi sendo estudado e só mais recentemente é que conseguiu-se isolar a substância para que se produzisse um medicamento mais seguro para o tratamento de diabetes. E realmente é muito interessante, porque a atuação dessa medicação ela vai ser principalmente no rim. Ela vai ajudar o rim a eliminar açúcar. Ele vai tirar o excesso de açúcar eliminando pela urina, só que de uma maneira que não prejudique o rim, pelo contrário, ele acaba protegendo o rim. Ele acaba facilitando que a gente tire esse excesso de açúcar e ele também melhora a função do rim, porque o rim do diabético é sobrecarregado, porque há um excesso de glicose no sangue que faz com que o rim tenha que filtrar mais para trabalhar mais, tem uma sobrecarga maior para conseguir tirar aquilo que não precisa e reabsorver a glicose necessária, porque o rim compreende que quando a gente tem glicose precisa ser reabsorvida para ser utilizada como energia. Então ele tenta fazer essa retirada do que tem para não eliminar toda essa glicose, ele tem que reabsorver, a gente chama de reabsorção. Então ele trabalha em excesso e acaba, inclusive, como ele trabalha em excesso, justamente esse excesso de sobrecarga, de gasto de energia do rim, vai aumentar o risco de doença renal. Mas não só isso, essa sobrecarga é tão grande que chega um momento que ele não consegue e acaba tendo que eliminar essa glicose. Só que nesse processo acaba lesionando o rim e acaba fazendo com que elimine a glicose, mas também destrua parte desse rim por conta desse excesso de glicose. E com essa medicação, a gente consegue fazer uma retirada da glicose antes de chegar também nesse limiar máximo, porque a gente consegue, antes de chegar num nível de glicose tão alto, ele já consegue já eliminando, vai fazendo com que o rim fique menos cansado, entre aspas, fazendo com que haja, então, uma redução dessa hiperfiltração, esse hipertrabalho do rim. Tanto é que quando a gente inicia esse medicamento, às vezes dá a impressão até que o rim piorou, porque o rim do diabético, às vezes, ele está trabalhando uma quantidade excessiva e depois ele reduz um pouquinho, mas, na verdade, no longo prazo, isso vai fazer bem para o rim, porque ele não vai ficar sobrecarregado. Nesse processo, como ele também acaba fazendo um efeito diurético, porque ele acaba em conjunto, como vamos dizer assim, é uma bombinha que tem no rim e vai acabar eliminando o sódio com a glicose junto. E com isso acaba ajudando a reduzir também o excesso de líquido no corpo. Então ele acaba tendo uma ação também sistêmica. Não é essa a única situação, ele acaba fazendo outras coisas que acabam ajudando o nosso corpo, mas essa eliminada de líquido, essa diurese, então acaba ajudando, inclusive, por exemplo, a reduzir um pouquinho da pressão arterial. Então, uma das situações que a gente tem que tomar cuidado com essa medicação é a hidratação. Quando você pega um paciente que não tem a pressão tão alta, por exemplo, pode cair um pouquinho a pressão. Então, a gente toma mais água, ajusta essa quantidade de líquido, mas acaba ajudando em doenças que têm excesso de líquido no corpo, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Depois, esse medicamento foi inicialmente indicado para o diabetes tipo 2, não é o do diabetes tipo 1, que não produz insulina. Então, num paciente que não tem insulina, você dá esse medicamento, não vai fazer bem para ele. Ele acaba tendo um processo de acidose, que a gente chama de cetoacidose, pode aumentar o risco de cetoacidose, por conta da forma como que ele atua no corpo, fazendo com que haja também, acaba estimulando a produção de corpos cetônicos, que são, vamos dizer assim, é o metabolismo da gordura, acaba otimizando esse metabolismo da gordura, só que em excesso isso poderia aumentar o ácido do corpo. Isso seria prejudicial, principalmente quando não há uma produção adequada de insulina mínima, que é o caso do diabético tipo 1, que
tem até uma indicação específica para usar essa medicação, mas é muito individualizado porque tem que ser com muito cuidado, porque isso pode acontecer essa complicação. Mas então a medicação atua eliminando o açúcar, acaba eliminando o sódio também, acaba sendo diurética, acaba beneficiando o coração. E isso foi visto também em alguns estudos, mostrando que em pacientes que têm diabetes tipo 2, de muito alto risco, que são pacientes, por exemplo, que já tiveram um evento cardíaco, um infarto, um AVC, nesses pacientes reduziu a mortalidade de maneira significativa. Acabou tendo teve um estudo que chama EMPA-REG, que foi o primeiro estudo que foi feito com a empaglifosina, que é o Jardiance, e foi feito nesse perfil de pacientes que já tinham tido esses eventos, então eram pacientes muito graves, que tinham um alto risco de mortalidade, e acabou reduzindo a mortalidade nesses pacientes, reduziu o risco de aparecer um novo evento nesses pacientes. Então viu-se que a medicação tinha um benefício cardiovascular grande, então parecia que não atuava apenas a nível renal, embora no rim, esse impacto que ele causa no rim acaba beneficiando todo o sistema cardiovascular. Então, vimos isso e também viu-se que mesmo em pacientes que não têm um risco tão alto, acabava beneficiando o coração, acabava ajudando no tratamento de insuficiência cardíaca. Vários mecanismos aí de hipóteses, mas parece que ele ajuda o coração a funcionar melhor, principalmente nesses pacientes que têm uma redução da função do coração. Né? O coração não trabalha na função ideal, mas também viram que mesmo em casos não tão graves de insuficiência cardíaca, acabava beneficiando. E no rim também, porque como eu disse que ele atua no rim, ele acaba diminuindo a sobrecarga no rim, viram que reduzia o risco desses pacientes entrarem em diálise. E a gente sabe que o diabetes aumenta muito o risco de doenças renais, de o paciente ter essa perda de função renal grave a ponto de ter que ir para um transplante. E acabou ajudando nesses pacientes a reduzir a chance deles terem tanto morte devido a um problema renal, quanto também ter que evoluir para um quadro de diálise, né? Quando o seu rim não funciona nem o mínimo suficiente, então acaba tendo que fazer uma filtração externa. Né? A gente acaba fazendo a filtração para a gente conseguir ter uma mínima qualidade de vida e não ter tantas complicações. É importante não esquecer de que essa medicação deve ser indicada pelo médico, porque há alguns riscos, sim, do uso da medicação, embora ela seja muito segura. Então, não façam essa medicação por conta própria, né? Porque pode ser que você tenha uma contraindicação, você tenha um fator que você esteja que possa ter mais risco de efeitos colaterais, né? Vamos dizer, pode acontecer que tanto essa questão da parte de volume, né, de líquido no corpo, se a pessoa está com algum problema, que ela está desidratada, pode ser que ela tenha mais efeitos colaterais. Tem que ter um certo cuidado com a higienização íntima, porque como elimina açúcar, pode ficar açúcar nessa região e aumentar o risco de infecções por fungos. Então, a gente tem todo um cuidado com todos esses aspectos. Por isso que seja responsável e não faça automedicação. Então é isso, essas medicações, elas são muito úteis, elas acabam reduzindo a glicemia de uma quantidade razoável, depende muito de quanto que estava a glicemia antes para fazer essa redução, né? A hemoglobina glicada, que é um dos exames que muitas pessoas conhecem, acaba reduzindo pelo menos 1% quando há uso dessa medicação isoladamente. Em alguns casos pode aumentar essa redução, inclusive em algumas pessoas pode ter uma reduçãozinha de peso, porque acaba eliminando glicose, então isso acaba ajudando também a reduzir gordura corporal, embora a gente saiba que é uma redução de peso discreta e varia de pessoa para pessoa, porque depende de vários fatores. Não quer dizer que a pessoa vai emagrecer muito com isso, mas acaba ajudando um pouco no processo também. Não é indicado especificamente para o emagrecimento, mas para o paciente que tem diabetes tipo 2 e tem um sobrepeso, uma obesidade, acaba sendo benéfico também nesse aspecto. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.